Oi, eu tô aprendendo a viver. Todo mundo tá aprendendo a viver. Porque não tem um manual de como vive. Tem um manual de como cresce. Eu tava em conflitos com a minha cabeça e com tudo desde que eu entrei na adolescência. E eu sinto que agora, depois da infância, é claro, de quando eu era criança eu sempre estava muito bem e pleno. Eu sinto que agora eu cheguei em um dos meus ápices que eu vou presenciar na minha vida. Tô me sentindo em paz e conectado comigo. Também consegui entender que as pessoas que saem, que se afastam, elas não são por maldade ou outras coisas. A verdade é que todo mundo tá em experiências individuais e nem todos querem, mas ninguém fica parado. Ninguém fica parado mesmo na vida. Não tem como tu só viver a vida sem experienciar nada novo. Normalmente, depois da dor e de momentos muito difíceis, tu acaba tentando achar respostas pra entender, ou tu se afunda na depressão, drogas e álcool. Eu tô tentando entender e teve um pouco de álcool também, mas foi por diversão, não foi por necessidade. Tô me sentindo muito bem agora. Tipo, hoje, há uns 5 dias já, eu tô muito bem. E consegui tirar aquela nuvem de pensamentos ruins que tinha em mim. Que era, ai, tal pessoa sumiu, ela me odeia, eu não gosto mais de mim. Mas não, a verdade é que eu tenho o meu propósito e eu tô seguindo um caminho, mesmo que ele ainda seja aqui na minha cabeça, eu sei pra onde eu tô indo. Meio incerto. Quando as pessoas se aproximam de mim, elas viram alguma coisa ali nelas que se identificou e juntou comigo. Quando não tiver mais, eu até prefiro que elas sigam o caminho delas e eu sigo o meu. Assim, a gente continua vivendo e evoluindo. Também não tô mais com aquela pressa que eu tava há algum tempo atrás. Já vai fazer uns 2 anos, eu acho, que eu tava muito louco, pensando, preciso sair daqui, preciso ir embora, senão eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir sair daqui. Só que não é assim que funciona. Eu realmente odeio morar na minha cidade. Odeio pessoas que são terríveis comigo de graça, sem ter nunca nem falado comigo, mas eu prefiro que nem falem porque eu não quero esse tipo de gente. Mas é que, independente disso, em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre vou ser eu. Então, eu vou continuar vivendo. Estranho. Eu vou continuar vivendo minha vida todos os dias, um após o outro. E eu sei que uma hora as coisas vão funcionar, porque as coisas estão funcionando. Hoje eu tô meio pensativo, mas não é pensativo ruim, é pensativo bom. Eu posso dizer uma coisa, gente. A melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é dormir direito, tomar água e conversar com pessoas que seja produtivo. Parar de ingerir álcool. Eu tava numa fase difícil e puxada, e eu confesso que se eu não tivesse ingerido umas doses, umas quantidades de álcool um dia após outro, eu acho que eu ia ter enlouquecido. Então acho que me ajudou porque eu fiquei um pouco mais pasmado. Só que ficar tirando a capacidade do cérebro todos os dias, isso sim é muita burrice. Às vezes pode ser interessante. Coisa que eu aprendi, eu tive que ver, presenciar pra poder ter isso em mim. Eu cresci desde bem pequeno, eu posso afirmar e com provas que eu passei necessidade mesmo. Então eu sei o que foi passar fome e outras coisas. Eu e a minha irmã e a minha mãe, porque eu não tive meu pai em casa, mas isso é detalhe.
não sou triste por essa história. Mas assim, eu passei necessidade, passei até fome, então eu sei como que isso funciona. Aí o que acontece? Eu pensava desde criança que quando eu tivesse dinheiro, eu ia ser muito feliz e eu ia poder comprar tudo que eu quisesse, e aí sim eu ia ser muito feliz. Então fui crescendo, e foi quando eu conheci a Luísa. Eu não vou falar detalhes sobre a vida pessoal dela, mas a Luísa era muito rica, então ela sempre foi rica. E foi vendo bem de perto que eu vi que o dinheiro não era felicidade, porque ela tinha muito dinheiro. E ela tinha tudo que ela precisava, queria e até o que não precisava. Então, essa foi uma experiência que eu tive muito. Eu tenho certeza que hoje, eu sendo pobre, e se no futuro, se eu ficar muito rico, que eu não tenho ambição em, tipo, ter muito dinheiro, mas se tiver, eu quero. Eu não sou de Virgínia também, que fica sendo modesta. Se tiver, eu quero, mas eu tenho certeza que hoje eu tô num dos ápices da minha felicidade, e quando eu estiver muito rico, eu posso estar na pior e tendo muito dinheiro, podendo comprar tudo que eu quiser. E outra coisa que eu sei é que sempre tem volta. Tudo na vida tem volta. Tipo, tudo que a gente faz, a gente pode voltar, até porque a gente não é o que a gente fez. A gente é quem faz. Então, se a gente fez uma coisa ruim, a gente pode fazer outra coisa boa. É isso. Sobre fama e poder, eu quero ter fama, mas eu quero que as pessoas tenham muita noção que hoje, eu tendo 74 mil seguidores, ou 72, não sei, eu vou ser a mesma pessoa de quando eu tiver 100 mil, de quando eu tiver 500 mil. Eu sempre vou ser a mesma pessoa. E eu sempre vou ser a mesma pessoa também de antes, quando eu tinha 100 seguidores e fazia vídeos. E eu coloco muito isso na minha cabeça pra eu não perder quem eu sou. Tem gente que diz, às vezes, que eu sou desumilde por eu ter me afastado de algumas pessoas. Cachorro. Não, isso não é desumildade. Independente do que eu esteja fazendo, eu vou me afastar de pessoas a vida toda. Até porque, até na escola, eu sempre me afastei de pessoas que já não estavam mais. As pessoas normalmente se afastam. A questão é que quando tu começa a fazer alguma coisa e as pessoas veem que tu tá se sobressaindo, elas querem se grudar em ti de novo, mesmo não tendo conexão nenhuma contigo. Isso não vai acontecer comigo. Quem tá comigo e quem realmente tá comigo vai ficar. Quem não tiver, só sai. Vi uma baita reviravolta na minha vida, porque cheguei num ponto que eu tava... Acabou pra mim, não tem mais o que fazer. Mas daí eu pensei com o fundo da minha alma mesmo. Isso não foi, tipo, um pensamento superficial, foi bem lá no fundo. Veio aquela coisa, mas pode ter um outro caminho pra mim. E foi nessa que eu vi que, na verdade, tem muitos caminhos pra mim. Sempre vai ter. Eu sei que eu sou uma pessoa que não nasci pra ficar sozinho. Eu adoro ter pessoas ao meu redor. Mas se essas pessoas estiverem junto comigo, fazendo a mesma vocação que eu, aí sim funciona, porque senão, não. Tô indo visitar minha irmã e eu não esperava por isso. Ela tá na rua. Ontem a gente teve que ir no hospital, porque ela tava tendo um ataque há 5 dias de alergia no pulmão. Ó, tá tossindo. Aí agora ela vai dar um big oi. Simone, dá um oi. Se recuperando. Uhum. Nós somos irmãos. Morrendo de tosse. Ela é minha irmã mais nova. Ó, trouxe. Gente, a minha irmã, Simone, ela teve uma gravidez conturbada. Eu não vou contar detalhes nem falar nomes. Mas ela sofreu assim... Horrores. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. A melhor amiga dela, não é daqui, ela veio pra nossa cidade. Ela pegou o namorado dela até então, né? O atual namorado. E disse que o filho... A minha irmã tava grávida. Disse que o filho não era dele. E o que ele fez? Foi lá e acreditou na mulherzinha. Namorou com ela. Não deu certo. E a minha irmã passou a gravidez inteira, gente. Passando assim um inferno. Tendo que trabalhar, tendo que fazer malabarismo. E ele nada, né? Aí nasceu o bebê. Fizeram o DNA e era dele. Aí agora, né? Criou Morre de amor. Morre de amor. Só que daí, tipo, a minha irmã, ela é mãe solo, ela trabalha, ela, sabe? Ela se desdobra pra trabalhar, pra poder criar 2 filhos sozinha.
E ainda tem que aturar a família do lado de lá, querendo anular ela e querendo insinuar coisas sobre ela, que a gente tá se certificando. Mas é que assim, tem coisa que dá crime que eles estão fazendo. Então, tipo assim, gente, é impressionante como eu não sei se isso é coisa de homem hétero, ter isso na cabeça, que parece que não raciocina e não vê a gravidade dos fatos, ou se isso é coisa de gente bunda mole mesmo, que eles não estão percebendo que a minha irmã tá se matando pra trabalhar, pra criar 2 filhos, e eles só estão prejudicando e atrapalhando ela. Muito orgulhoso, acabei de sair de uma festa, eu fui com a minha irmã, que ela tava meio mal, meio bubu, e eu não queria beber, e eu consegui, eu não bebi, então, super bom. E agora é recém 8 da noite, eu tô voltando pra casa, vou dormir direito, não vou dormir tarde, não vou nada, tô tendo autocontrole.